Simplificando a expressão cosseno de 2π menos x vezes cosseno de π menos x sobre seno de π mais x vezes seno de π sobre 2 menos x, temos. Bom, nessa questão aqui, a gente vai ter que voltar à ideia de redução ao primeiro quadrante, tá? Como é que vai funcionar então? Vamos primeiramente pescar aqui, ó, cosseno de 2π menos x. Cosseno de 2π menos x, ó, como está aqui em rosa, é o ângulo que vai buscar até aqui o quarto quadrante. Então a redução começa ali no quarto quadrante. Vai ser então cosseno de 2π menos x, tá? E aí a gente tem que lembrar da circunferência trigonométrica. Vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui do seno, tá? O seno de x. Tá? Quem é o seno de x aqui? Ele representa ali o eixo vertical, tá? Que vai ser 1 em cima e menos 1 embaixo, tá? 90 graus 1, 270 menos 1. E 0 nas extremidades do eixo horizontal. Para o cosseno, teremos então cosseno de x, ele já vai ser 0 em 90 graus, 0 em 270 graus. E vai ser menos 1 em π e 1 em 2π. Então perceba que o cosseno também é positivo, aqui, ó, aqui é a informação positiva no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Já o seno é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Então essas informações vai ser importante aqui para a nossa resolução. Então, o cosseno de 2π menos x é uma redução de quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, nós temos um cosseno positivo. Então, ele vai ser cosseno de x. Cosseno de π menos x, tá? Que é justamente esse aqui do qual eu estou falando. Ele vai ser, de π menos x, ele vai ser aqui, ó, o ângulo, né, a setinha rosa, tá? Então, uma redução de segundo quadrante. No segundo quadrante, o nosso cosseno ele será negativo. Então, a gente vai ter menos cosseno de x, tá? No seno de π mais x, vamos ver cadê o seno de π mais x. Seno de π mais x aqui é o verde, né? Veja que o verde ele vai ser uma redução de terceiro quadrante. E no seno, no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, a gente vai ter ali menos seno de x, tá? E bem aqui o seno de π sobre 2 menos x, tá? E você vai dizer assim, pô, mas aqui a gente não encontra na nossa referência o π sobre 2. Quem é o π sobre 2, galera? Π sobre 2, tá? Π sobre 2 ele representa o ângulo de 90 graus. Tá? Então, 90 menos x, ângulo complementar. Vejam o seguinte, tá? Vejam o seguinte, que nesse caso a gente vai aplicar o seno da diferença. E a gente tem que lembrar dessa propriedade. Então, seno da diferença vai ser seno de π sobre 2 vezes seno de x menos... seno não, cosseno de x, tá? Perdão. Menos cosseno de π sobre 2 vezes seno de x, tá? Então, essa aqui é o seno da diferença. E aí, basta a gente lembrar que o seno de π sobre 2, quem é o seno de π sobre 2? Ó, 1, tá? Então, ele vale 1. Então, aqui vai ser 1 vezes o cosseno de x menos o cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90. Cosseno de 90 é quem aqui, ó? 0. Então, isso aqui vai zerar vezes o seno de x, tá? Então, aqui para o seno de π sobre 2, quer dizer, o seno de π sobre 2 menos x, a gente vai ter essa parte que vai ser nula. Então, vamos ter 1 vezes o cosseno, que vai ser cosseno de x, ou seja, vai ser positivo, tá? Vou apagar aqui essas anotações embaixo, porque eu vou precisar de espaço aqui no quadro para a gente resolver o restante. Então, veja lá. Nesse caso, agora a gente vai fazer a resolução. Veja só. No cosseno de 2π menos x, eu vou ter o cosseno de x. Vezes, aqui no espaço onde tem cosseno de π menos x, eu vou ter cosseno de π menos x, vai ser menos cosseno de x, tá? Aqui embaixo, então, eu vou ter seno de π mais x vai ser menos de seno de x. E aqui no seno de π sobre 2 menos x, eu vou ter como resultado o cosseno de x. Tá? Feito isso, o que vai acontecer? Ó, cancelo esse. Então, eu vou ter menos o cosseno de x sobre o menos seno de x. Como ambos ali são negativos, então já posso fazer a operação dos inteiros. Então, eu vou ter ali, ó, cosseno de x sobre seno de x, tá?
Cosseno de x sobre seno de x, pelo amor de Deus, quem não sabe, meia hora de estudo com o relógio parado. Vamos revisar isso aí de novo. Cosseno sobre seno é o inverso da tangente, ou seja, nós teremos como resposta a cotangente de x, tá? Então seria a alternativa B.